Hoje a gente vai trabalhar, então a gente vai dar mais um salto no tempo e vai trabalhar o texto do professor Benjamin Abdallah Júnior, que é um texto que foi maturado, eu diria, ao longo da década de 90, foi apresentado em alguns congressos e eventos e acabou sendo publicado nesse volume, que é o livro que se chama De Voos e Ilhas, Literatura e Comunitarismos, e que é um livro assim, com vários ensaios. Eu vou passar para vocês darem uma olhada, entre ensaios teóricos a respeito do campo dos estudos comparados e alguns ensaios analíticos a respeito de autores de língua portuguesa também, né? Entre portugueses, brasileiros e africanos de língua portuguesa. Tá? Como vocês sabem, o professor Benjamin é professor da casa. Não sei se eu contei para vocês um pouquinho da história do... Em algumas turmas eu cheguei a falar da história da área aqui de estudos comparados. Falei um pouquinho no começo. Então, só resumindo, né, já falei para vocês que a área de estudos comparados, ela nasce da área de literatura portuguesa. Os fundadores da área aqui na USP, o professor Benjamin e a professora Cida Santilli, um pouco antes dele até, né? A professora Cida foi orientadora do professor Benjamin. Eles eram professores de literatura portuguesa que, num determinado ponto, num determinado momento, começaram a falar daquilo que não se falava, não é? Dentro da grade de literatura portuguesa, que eram as literaturas africanas de língua portuguesa, as recém-nomeadas, né, literaturas africanas. Como nós vimos na aula passada, essas literaturas eram consideradas literatura portuguesa, né, são literaturas de expressão portuguesa até as independências. E essas literaturas começaram, portanto, a serem, enfim, estudadas, lidas aqui dentro, a partir do trabalho desses dois professores, com muito quórum, né? Conta o professor Benjamin que realmente havia assim, muita procura da parte dos estudantes pelo estudo dessas literaturas, dessa novidade na época, né? E a partir disso que foi se consolidando o campo dos estudos comparados. O esforço do professor Benjamin sempre foi muito grande no sentido de fundamentar teoricamente a área dos estudos comparados. De todos nós, ele talvez seja o professor, né, o docente, que mais tem publicado em relação a algumas definições teóricas mesmo, algumas questões teóricas atinentes à área, mais do que trabalhos analíticos a respeito de escritores de língua portuguesa, e enfatiza muito essa necessidade da nossa própria definição, da nossa própria identidade enquanto campo de estudos. Então, realmente é um nome, né, fundamental para a compreensão das características que identificam o campo de estudos dos estudos comparados dentro da universidade. Tá? E ontem eu tive uma notícia engraçada, que tem um pouco a ver com isso também, com esse papel precursor, né, desses dois professores e, de certa maneira, desse campo de estudos na USP. Né? Tem uma aluna que está fazendo intercâmbio, né? Está estudando em Portugal, em Coimbra. E ela ontem me escreveu dizendo assim: você já teve a noção, a sensação de que a USP não deve em nada às universidades do exterior? Porque a gente vai para o exterior e acha que vai encontrar assim, tudo super contemporâneo, moderno, etc. Eu falei assim, nossa, direto, né? Direto. Quer dizer, a gente realmente aqui dentro da universidade, a gente faz um trabalho muitas vezes pioneiro, um trabalho de ponta e que tem impacto fora do Brasil também. Do ponto de vista dos estudos comparados, vocês podem ter certeza de que isso é verdade, né? Não apenas aquilo que se faz em termos de estudos comparados de literaturas de língua portuguesa no Brasil hoje. Tem muito do papel formador, formativo mesmo, da Universidade de São Paulo. Quer dizer, muitos dos professores que atuam e militam em outras universidades do Brasil foram formados por nós, né? Assim como também a gente tem uma posição muito relevante, muito pioneira também nos países de língua portuguesa em geral a respeito desse campo de estudos, né? Também por esse trabalho teórico empreendido especialmente pelo professor Benjamin. Então é nesse sentido que vem aí o texto que vocês tinham de ler para hoje, que a gente vai então tentar discutir um pouco a respeito dos estudos comparados.
Eu vou ter sempre algumas coisas assim a acrescentar a respeito do texto para vocês, mas eu gostaria primeiro, vamos fazer como a gente tem feito, né? A gente faz uma discussão a respeito de algumas ideias e a gente vai então costurando, amarrando esse texto com vocês. Ok, então vamos lá. Deixa eu ver aqui o giz. Ok, vamos lá. O texto está dividido em 3 partes, né? Aham. No primeiro momento, a partir da leitura da Tempestade, do Shakespeare, do confronto entre o Caliban e o Próspero, ele propõe comparar isso como símbolo da colonização, né? O Próspero como símbolo do colonizador e o Caliban como símbolo do colonizado. Ele propõe que, da mesma forma, a mesma ação que o Caliban fez seja feita pelos países colonizados, ou seja, que eles centralizem a visão que se tem sobre eles, né? que se propõem como centro, não como centro, mas que propõem uma visão do mundo a partir do seu ponto de vista, né, dos países colonizados, tal qual ele fez, né? E que para tal, né, no caso da literatura, deve-se fazer uma teoria literária descentralizada também, algo que parta dos seus valores, não dos valores do norte do Equador. Só uma coisa, eu já conversei com vocês a respeito dessa questão do Próspero e do Caliban, que eu já falei em algumas turmas, então não falei ainda. Então é importante a gente dar uma paradinha aqui, tá? Vejam, várias pessoas utilizaram essa imagem do Próspero e do Caliban, da tempestade, para se apropriaram, muitas vezes, da própria caracterização desses personagens dessa peça, quase como metaforicamente, para explicar algumas questões conceituais, teóricas e metodológicas. E é um pouco o que o professor Benjamin está fazendo aqui, tá? Ele não foi o primeiro e também não é o único. Tá? De certa maneira, dentro do campo dos estudos comparados, eu identifico 3 referências bibliográficas que vocês podem, em que vocês vão encontrar essa mesma relação do Próspero e do Caliban com as figuras do colonizador e do colonizado. Tá? A primeira delas é de um sociólogo português chamado Boaventura de Sousa Santos. Ele tem um texto de 2000, um livro de 2000, chamado Pela Mão de Alice. Em que ele vai, até onde eu já conheço, quer dizer, para trás eu não conheço, ele talvez seja o primeiro a fazer uma referência a essa apropriação, a fazer essa apropriação das figuras de Próspero e Caliban para a questão da cultura portuguesa, tá? Nesse livro, Pela Mão de Alice. Posteriormente, uma professora de origem moçambicana, mas que trabalha em Portugal, trabalha em Lisboa, que é a Ana Mafalda Leite, que trabalha com literaturas africanas de língua portuguesa, também faz uma apropriação desses mesmos conceitos para a questão das culturas em língua portuguesa, e literaturas também, num livro chamado Literaturas Africanas e Formulações Pós-Coloniais. Então, ela tem um capítulo introdutório nesse livro, em que ela vai fazer uma coisa que eu gosto muito, particularmente, um histórico do campo de estudos chamado pós-colonialismo, que é uma coisa que a gente conhece pouco aqui na Universidade de São Paulo, tá? Ainda, infelizmente, porque é um campo de estudos de origem anglo-saxônica, e a gente tem lá nossos senões com as universidades anglo-saxônicas, né? A gente tem uma presença muito maior das universidades europeias dentro da USP do que das universidades americanas, principalmente, pelo menos aqui, né? Aqui nas letras.
Então, ela faz um histórico da constituição desse campo de estudos, que é bastante importante. Eu tenho algum conhecimento de pós-colonialismo, porque estudei lá nos Estados Unidos, então trouxe um pouco esse estudo para cá. E ela vai, então, o que faz a Ana Mafalda? Ela retoma o Boaventura Souza Santos, citando, inclusive, textualmente o Boaventura, e ela vai trabalhar com esses conceitos de Próspero e Caliban que ele coloca aqui. E depois a gente tem, então, o texto do professor Benjamin, que é esse que vocês têm em mãos. Que também vai fazer o mesmo tipo de apropriação, mesmo tipo de associação, né, entre Próspero como colonizador e Caliban como colonizado. Por que é importante vocês terem essa noção? Porque a mesma imagem, né, o mesmo tipo de raciocínio é apropriado de maneiras diferentes por esses autores. E a gente tem que tentar entender um pouquinho essas nuances, tá? Aquilo que o professor Benjamin afirma a respeito dessa possível analogia é um pouco diferente do que falam os anteriores, e isso tem a ver com a posição de cada um em relação às questões culturais e linguísticas de língua portuguesa em geral e das Áfricas, etc. Tá? Basicamente, vamos começar pelo começo, né? Da onde vem isso? Não sei se todos conhecem a peça do Shakespeare, A Tempestade, né? Mas é uma peça shakespeariana, já foi filmada, tem filmes sobre isso, se tiverem curiosidade, etc. E a historinha, né, o enredo é mais ou menos o seguinte: o Próspero, que é um comerciante, um navegador inglês, pega lá o seu navio para fazer lá o seu comércio na época das navegações, século XVI, Shakespeare, né? E vem lá um vento, né, uma tempestade, e tira o navio da sua rota, tira o navio do lugar e ele se perde. É uma imagem muito recorrente, né, na época das navegações, essa questão do perder-se, né, do perder-se pelas tempestades e ventos e encontrar coisas inauditas. E se perde, cai lá numa ilha do Caribe, o que se convencionou chamar uma ilha do Caribe, ou talvez um pouco abaixo, quase costa no norte do Brasil ali, em que ele encontra personagens os mais inusitados, numa ilha selvagem, em que ele, como navegador perdido, encontra gente muito estranha, né? Uma dessas gentes estranhas é o Caliban, que seria o nativo da terra, né? Tem também outros personagens como o Ariel. Já ouviram falar da história da face Ariel e Caliban do Álvares de Azevedo, não é? Então, Ariel também é um personagem da mesma peça do Shakespeare, da Tempestade, que o Ariel representa a face, o nativo angelical, e Caliban é sempre o malvado, né? É a face mais selvagem do selvagem, vamos dizer assim, mais canibal do selvagem. Inclusive, a palavra Caliban é um anagrama de canibal. Então, nessa época, né, em que o Shakespeare está escrevendo, essas notícias, né, de tribos canibais, de selvagens, etc., começam a chegar na Europa e, de certa forma, ganham uma estrutura, né, na peça do Shakespeare, A Tempestade. Então, essa é mais ou menos a historinha. O Caliban seria, então, a face demoníaca, né, a face mais bárbara desse selvagem encontrado pelo Próspero. Tá? Então, daí vocês já começam a perceber o tipo de analogia que vai sendo feito, né? Vai sendo feita. Quando o Boaventura de Souza Santos, que, como eu disse para vocês, foi o primeiro, até onde eu sei, a fazer esse tipo de apropriação para a cultura portuguesa, né? Quando ele retoma a imagem do Próspero e Caliban nesse livro, Pela Mão de Alice, ele vai postular um conceito que, para mim, é um pouco questionável, e eu já vou dizer por quê, mas que vocês vejam tem reverberações, né? Ele postula um conceito de que Portugal, ele é sociólogo, portanto ele está falando a respeito da sociedade portuguesa, de que Portugal, pelas suas características sociais, econômicas, políticas, geográficas, culturais, etc., seriam um Próspero calibanizado. Bom, se a gente for olhar a associação, a gente está dizendo o seguinte: Próspero calibanizado seria um colonizador colonizado. Certo? Seria essa a questão aqui. Por quê?
Porque, segundo Boaventura Sousa Santos, Portugal foi sim colonizador, foi metrópole de muitas colônias, etc. e tal, porém, na Europa, ocupa uma posição subalterna, uma posição periférica. Não é mentira, né? Se a gente for fazer uma análise da situação portuguesa hoje, da condição do país Portugal, dentro do que é Europa, do que a gente conhece de Europa, principalmente dentro da comunidade europeia, a gente sabe que Portugal ocupa realmente uma posição periférica dentro dessa Europa contemporânea, né? Não sei se alguns de vocês vão a Portugal frequentemente, eu vou, né? Frequentemente não, vocês já foram alguma vez, mas assim, realmente, se a gente está lá em Portugal, a gente percebe que a economia portuguesa é uma economia de um desenvolvimento tímido, né? Uma industrialização tímida. Você não tem um Portugal absolutamente industrializado, como você tem uma Alemanha, uma Inglaterra, né? Ou mesmo uma França. A gente percebe que a base da economia portuguesa é uma base bastante próxima das economias das ex-colônias, quer dizer, é uma base muito ligada ainda à produção agrária, né? A produção, e às vezes extrativista, então produção de vinhos, produção ligada à questão das olivas, questão da pesca, etc. e tal. E além disso, uma economia de serviços, basicamente, né? Não tem um polo industrial, uma pujança industrial muito grande, o que leva Portugal a ser um país exportador de mão de obra, muitas vezes, para as indústrias europeias em geral. Então, tem muitos portugueses trabalhando na chamada Europa, né? Então, muitos portugueses trabalhando na Europa. E um país assim que realmente ocupa uma posição economicamente periférica dentro da comunidade econômica europeia, né? Então, o Boaventura está falando de uma situação, de uma condição bastante contemporânea, bastante atual. O problema desse conceito, na verdade, os dois problemas desse conceito, na minha opinião, são, primeiro, uma espécie de descaracterização histórica disso, né? Portugal pode ser próspero calibanizado hoje, mas não foi sempre assim, né? No século XVI, na época das navegações, Portugal era a potência econômica da Europa e não era nada calibanizado, era próspero puro, né? Puro. Era o maior país da Europa, era a maior potência econômica, era o país mais rico de todos, era a nação mais poderosa, né? Foi uma grande metrópole, né? Mesmo depois da era filipina, né, quando ficou 100 anos lá sob o domínio de Espanha, ainda assim a Península Ibérica era a região mais poderosa da Europa, a região mais rica da Europa. Então, essa história de próspero calibanizado é um pouco anacrônica, se você for tomar isso do ponto de vista geral. E o segundo problema, que eu considero mais grave ainda, é porque a consequência disso, lógica, né, que o autor faz, e que de uma certa maneira a Ana Mafalda também corrobora, é que nessa concepção a gente tem a tendência de acreditar que Portugal, por ser um tal de próspero calibanizado, ou seja, um colonizador que também é colonizado, por ter a sensação, por ter a vivência de ser colonizado, é um próspero menos violento. Ou é um tipo de colonizador mais bonzinho, digamos assim. Tá? Porque ele também é colonizado, né? Ele também sabe o que é ser explorado, então explora menos. E isso também não é verdade, na minha opinião. Tá? Não é porque o tipo de colonização portuguesa no Brasil, nas outras colônias, foi diferente do tipo de colonização francesa e inglesa, que por seus modelos, por suas características, são muito mais segregacionistas do ponto de vista racial, né? A colonização portuguesa é muito mais mestiçada, não é porque, por esse tipo de característica, que foi um tipo de colonização menos violenta. E essa é uma consequência muito, quase imediata, óbvia, de uma colocação como essa, de que Portugal é um próspero calibanizado.